gente, muito boa noite. Tá começando mais um Nosso Olhar aqui no Multi RS, também afiliado, né, da TV Cultura no Rio Grande do Sul. E eu sou a Juju Macena, hoje tô como sempre, com convidadas muito especiais. A gente tá aqui com a Carla Fachin, daqui a pouco eu apresento direitinho, a Tatiotti, a Helena Brochado. E hoje a gente vai falar sobre as mudanças na carreira, né? Porque é uma coisa muito atual, as pessoas têm cada vez mais buscado novos desafios, saído um pouco das áreas de formação ou depois de uma carreira longa, né, fazer uma mudança 360. E por isso a gente trouxe as gurias aqui que, enfim, vão dar aula nesse assunto. Carla Fachin, jornalista, apresentadora, agora também criadora de conteúdo, não é mesmo? Palestrante, mestre de cerimônias, e eu posso ficar horas te apresentando, né, Carla? A gente faz de tudo um pouco. Tatiotti é a nossa diretora institucional aqui do Multi RS e também da Rádio Mix. Outra pessoa que deu uma virada 360 foi da área da saúde para comunicação, né, Tati? Sim, eu vou contar essa história com muito cuidado, porque é uma história bem humana, né? Sair da saúde para comunicação me fez crescer muito. Com certeza. E a Helena Brochado, que é palestrante e é psicóloga também. A gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? Eu não sabia que tu era formada em psicologia. Então a gente já vê que tem uma... Naturalmente, tu já puxou para um outro lado, né? Não, tu falou mesmo que tu não atende clinicamente, mas como é importante para essa tua profissão, né? Pro rumo que tu escolheu de palestrante, tu faz treinamentos também, né, Helena? Acho que a gente pode começar contigo, assim. Nos conta um pouquinho como se deu essa tua escolha por fazer palestras, por ajudar as pessoas nessa mudança de carreira também, né? Bom, obrigada. Vou começar, uma honra poder começar aqui com essa mulherada toda. Eu escolhi psicologia porque eu fazia terapia com 16, 17 anos, eu achava o máximo o papel dela de me escutar. Eu gostava mais de ir para pensar como que ela me ajudava do que propriamente fazer a terapia em si. E eu dizia, nossa, que legal essa função de poder apoiar as pessoas. Passei na faculdade e no segundo semestre já comecei a ter aulas de RH e eu disse, é por aí que eu quero trabalhar o grande pacientão que são as organizações e os líderes. Concluí a minha formação, trabalhei na fazenda dos meus pais, treinando a equipe em trabalho de equipe, relacionamento, pessoal muito simples, mas a comunicação e as relações e as emoções estão presentes em qualquer pessoa, então que bom a gente poder olhar com carinho para isso. Depois eu entrei no Terra, quando o Terra estava começando, era uma startup do grupo Telefônica, uma empresa assim que eu aprendi demais dentro da área de treinamento. Depois eu fui para a NET, que hoje é Claro, cuidei da parte de RH e depois qualidade. Engravidei da minha filha, depois de 6 anos. Eu adorava a empresa, mas eu viajava muito, eu era responsável pela Regional Sul. E aí, amamentando ela entre uma mamada e outra, eu pensava, como que eu vou conseguir ser mãe e também dar conta da empresa? E ali, o meu propósito mudou. Eu não queria mais ser só a executiva que vivia andando de avião para cima e para baixo com a mochilinha nas costas, que era o meu ideal e eu já estava fazendo isso. Mas eu também queria ser mãe. E eu acho que quando a gente muda, muitas vezes, a gente responsabiliza a organização, a empresa, por mudar para nós. E se eu mudei, que culpa tem a empresa com isso? Então, eu pedi demissão e fui para a Hertz Farmacêutica, que é uma indústria farmacêutica aqui do Rio Grande do Sul, com atuação nacional. Passei a ser executiva de RH lá e, por a sede ser aqui, eu viajava muito menos. Fiquei 6 anos, a gente ganhou vários prêmios. Engravidei do meu segundo filho. Na volta da licença maternidade, eu fui demitida. E às vezes a gente acha que essa situação nunca vai acontecer conosco, né? Executiva, próximo ao board do negócio. E foi um período muito difícil para mim. Eu saí da empresa, assim, muito mal. Cheguei em casa, contei pro meu marido, que também, mas como assim? A gente não entendeu e às vezes não se entende mesmo, só com o tempo. E aí eu comecei a ir para o escritório dele, meu marido é engenheiro. E eu comecei a levar escova de dente, e aí eu mexi nas mesas, e aí eu comecei a me abancar. Aí ele disse assim, só para eu saber, tu vai ficar aqui? Eu disse, eu não sei, eu tô atrapalhado. E eu sempre fui muito decidida nas coisas.
Aí ele disse pra mim, por quanto tempo vai ficar atrapalhada? E depois de uns 3, 4 meses. E aquela foi uma pergunta de transição interna. Até quanto tempo eu vou me permitir ficar atrapalhada nesse processo? Não ter uma decisão, me respeitei, mas agora chegou na hora de eu me decidir. E aí eu tinha e tenho um network muito bom na área de RH. E comecei a fazer palestra nas empresas e comecei a dar treinamento. E aí, inicialmente, eu era sozinha, então a minha empresa tinha o meu nome, que é Helena Brochado. Com o tempo, a gente conseguiu, tem outras consultoras parceiras, então eu fundei a Com Propósito, que hoje, então, a gente trabalha com liderança, palestra, coaching, assessment. E essa transição de carreira, eu acho que ela é muito importante que a gente fale que lá nos Baby Boomers, eles entregavam a sua vida para a empresa e a empresa cuidava da vida das pessoas. Eles davam casa, né, carro, toda a condição para aquela pessoa viver. Então, existia uma troca de eu te entrego a minha vida e tu cuida da minha vida e tá tudo certo. Sim. E com o tempo, as pessoas mudaram e a relação da gente com o trabalho também se transformou. A gente sempre falava, né, as empresas, as pessoas têm que ter sentimento de dono. Agora, a gente está com uma geração Z que eles não querem ter sentimento de dono de nada, nem do carro, nem da casa. E como que a gente consegue engajar essas pessoas frente às necessidades da organização? Então, eu acredito que sim, a gente de novo está passando por um ponto de mudança, de encarar de uma outra forma, porque hoje a geração Z já representa 25% do mercado de trabalho. Sim. Então, não é dizer que eles são diferentes, é como que a gente se adequa a uma nova realidade, porque essa galera está aí. Não, e inclusive, assim, o que tu falou é quando tu voltou de licença maternidade, porque é uma realidade que a gente acha que não acontece mais, mas acontece muito ainda, né? Das mulheres voltarem de licença maternidade e acabarem sendo demitidas. E daí que veio a tua virada, né? E eu acho que muitas mulheres, assim, pelo que a gente vê, numa dessas resolvem que, tá, agora eu tenho meu filho, já que isso aconteceu, eu quero daqui a pouco ter uma rotina mais leve, poder escolher mais o que eu quero fazer e acabam fazendo essa virada, né? Aproveitando aquela coisa que tem males que vêm para bens, né? Aproveitando isso para dar uma virada, eu acho, né? Porque uma coisa que a gente até estava falando no cafezinho, na Mix, essa semana, é como as mulheres que tu falou muito, Helena, sobre a questão da geração Z. Que a gente tem, nós, millennials, né? E o pessoal, enfim, dessas gerações, tem muita dificuldade de lidar com a geração Z, né? Porque a gente pensa, ninguém mais quer trabalhar, ninguém mais quer fazer nada, agora todo mundo quer ser tiktoker. E na verdade, muita coisa mudou. É a mesma dificuldade, eu acho, que a gente tinha quanto aos nossos pais, que é o que tu falou, que era o pessoal que ou fazia um concurso público, né? Ou estava numa empresa a vida inteira e se dedicava e tinha... Nunca que pensava... Se tu tem uma empresa, uma carreira estável, tu nunca pensava em sair para fazer outra coisa. Exato, para que tu ia fazer isso? E agora, eu acho que é muito também o teu exemplo, né, Carla? Imagina, tu apresentava um dos principais jornais do Rio Grande do Sul, uma carreira maravilhosa, e um dia te deu um estalo. Não foi um dia que deu estalo. Não, eu sei que não é da noite pro dia, né? A gente vai construindo, né, o que a gente quer. Eu acredito muito nessa coisa de jogar pro universo, assim, sabe? E eu, escutando o relato da Helena, eu muito me identifiquei, porque é exatamente isso que vai acontecendo com a gente, né? E, então, assim, eu fui muito feliz. Por 25 anos eu trabalhei em televisão e eu fui muito feliz. Foi uma via de mão dupla. Eu recebia, eu dava o meu tempo, abdicava de conviver com família que mora no interior, mas eu estava muito realizada. E algumas fases da vida que vão mudando, né? A chegada do meu filho, que foi um filho que eu tive dificuldade para tê-lo, porque eu tive dois abortos espontâneos antes de conseguir gestar o meu filho. Eu digo que eu fui uma galinha, assim, que eu choquei o meu filho, sabe? Quando eu consegui na terceira vez. Então, assim, isso foi muito difícil para mim, psicologicamente, como mulher também, porque eu sempre fui uma pessoa saudável, sempre me cuidava, sempre nunca usei drogas, bebo socialmente, nunca fumei. Então, assim, não tinha razão nenhuma para eu não conseguir ser mãe, entendeu? Sim. Então, aquilo me abalou muito. Então, a chegada do meu filho foi uma coisa que, Simão, alguma coisa vai mudar. Mas eu não tinha noção de quando e como, né?
Só que à medida em que o tempo foi passando, ele começou a exigir mais de mim no sentido de querer a presença, né? Aconteceu, né, do advento das redes sociais e eu sou uma pessoa que eu me encantei com as redes sociais, eu gosto, eu curto. Qualquer aplicativo, qualquer coisa que chegue de novidade, eu vou lá, eu me inscrevo, eu entro, eu quero matar minha curiosidade sobre aquilo, entendeu? Então, não tem plataforma que eu esteja presente. Se eu participo ou não, é outro detalhe, mas eu sei. Então, assim, eu não sou surpreendida pelas novidades. Tu porque sabe o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo e eu estou indo aonde eu mais me identifico. Então, assim, foi a chegada do meu filho, a chegada da internet, que também, naquela época, ainda existia um pouco de resistência sobre isso, né? Televisão aberta, trabalhar com rede social era uma coisa que não tinha liga, não tinha, né, essa engrenagem. E eu queria viver isso, sabe? O que foi o teu estalo, assim? A pandemia, né? A pandemia. Eu fiquei 2 anos, né, subindo todos os dias o morro para apresentar o jornal e a minha mãe teve que vir do interior para fazer a alfabetização do meu filho, que foi pela internet, né? Foi com as aulas online. Nossa, que momento, né? E à medida em que eu começava todos os dias a contabilizar lá os mortos e relatando histórias de pessoas que não se despediram do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho. E as pessoas dizendo que a vida é impermanente, que a vida é hoje e que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. E aquilo foi pegando de uma forma dentro de mim, porque assim, eu tenho uma palestra que fala sobre essa mudança de telas e eu pergunto para a plateia, quem aqui, quando a pandemia começou, ligava a televisão e o rádio todos os dias para saber o que estava acontecendo? Todo mundo levanta as mãos. Quem aqui, com o tempo, foi começando a sofrer com a notícia, com aquela sequência de mortes e foi desligando a TV e se conectando às lives, né? Porque eram os músicos fazendo as lives. Todo mundo baixou a mão. Eu não tive isso. Eu não tive isso. Eu continuei todos os dias contabilizando os mortos, falando sobre histórias de vida que se perderam, falando sobre amores que se perderam, sobre pais que se foram. E aquilo... claro que não foi a gota d'água, mas assim, né? Colaborou para repensar também as relações, né? Então aquilo foi assim, nossa, eu tô precisando fazer alguma coisa por mim. E eu cheguei à conclusão de que eu estava todos os dias fazendo uma renovação de votos da minha infelicidade. Então, assim, eu não posso. A minha felicidade está nas minhas mãos, está nas minhas decisões. E eu não vou esperar que alguém chegue e diga, vem cá, Carla, tu não tá bem, né? Vamos ver o que a gente pode fazer por ti. Tu quer mudar de setor, tu quer fazer... Nunca. Não dá a gente não pode esperar por isso, né? Tem que partir da gente. Claro que, de repente, quem sabe, todavia, entretanto, se eu tivesse avisado antes, né? Mas a gente, né, as coisas, elas... Tu dá sinais, mas nem sempre as pessoas... meio que tipo um relacionamento amoroso, assim, né? A gente vai dando... A gente não salva ninguém, a gente tem que se salvar. Então, assim, o meu relacionamento amoroso foi maravilhoso por 25 anos, mas eu disse, beijo, obrigada, eu sou muitíssimo grata. Vamos construir outras coisas agora. Sou muito muito grata, mas eu preciso. Né? E eu subi, e quando eu subi no muro e pedi demissão, eu disse, olha, o que eu não quero fazer, eu já sei. O que eu quero fazer, eu não sei. É uma página em branco na minha vida que eu vou escrever. Então, eu vou me experimentando, gurias, sabe? Me experimentando. Eu faço mestre de cerimônias, eu faço essa palestra que eu curto e conto essa minha mudança de fase, sabe? Faço marketing digital para marcas, produtos e serviços. Mas é uma coisa assim, eu só faço o que eu gosto, o que se identifica com a minha verdade, com o meu propósito. E tu tá descobrindo o que tu gosta. E tem sido algo bacana todos os dias, entendeu? Perfeito. E Tati, assim... Eu fico muito inspirada quando eu escuto a Carla, quando eu escuto a Helena e a ti também. Porque eu venho de uma área que é muito sofrida, é dolorida, a área de saúde. Eu trabalhei como enfermeira de beira de leito, cuidando, trocando de fralda, passando sonda nasoentérica, todo aquele pacote. E eu sabia que aquilo ali era um chamado, porque eu me formei pela UBRA. E a minha segunda opção era jornalismo. Olha que a vida nos faz, a vida ela conduz, ela vai te dizendo, esse é o teu propósito, é isso que tu tem que fazer. Só que eu também fui muito feliz dentro da saúde, mas eu sabia que tinha alguma coisa que faltava. Porque eu tinha aquele olhar humano, eu chegava todos os dias na Santa Casa e fazia assim, hoje eu vou dar o meu melhor.
E aí, em 3 meses, eu já era gestora daquele lugar. Porque tu gostava. Eu amava, eu prazer. era paixão. Isso. E eu cuidava das pessoas que cuidavam de pessoas. Porque eu olhava no olho e eu sabia assim, tu não tá bem, vai para casa. Não, enfermeira, não, eu vou ficar com falta. Vai para casa. Depois a gente resolve. E depois a gente resolve. Então, assim, esse olhar humano, porque eu vi que as maiores mazelas eram as dores da alma. Assim, tu passa nos corredores e tu entende, assim, o que tem ali, que história de vida tem ali. Não é um pé, um braço. Não é. Uma pessoa, né, com sentimentos, com histórias, com vivências. E quando eu saí da saúde, foi porque eu fiz uma transição. Fui mãe e decidi, eu quero ser mãe. Eu quero me dedicar. A maternidade influenciou, né, na história de vocês três. Eu queria me dedicar a um filho, entender assim, eu tô formando um homem, eu tô formando um ser. Eu preciso me dedicar a isso. E eu fiz o que muitas não fariam, que é largar um cargo de chefia, de gestão, e fiquei exclusivamente 2 anos só com ele, mas fazendo gestão de projetos. Foi aonde eu entendi que eu tinha habilidades, uma singularidade de gestão de projetos, que é o que vocês estão vendo aqui também, que era botar projetos em prática, tirar do papel. E foi onde eu fui me descobrindo. Então, a saúde foi uma fase muito bonita e que me deu a base. Ela me fortaleceu para eu estar em outro lugar, tendo um olhar como enfermeira, que assim, às vezes eu tenho que fazer um curativo aqui em alguém, e aquele cuidado humano, que eu acho que falta nas organizações. Eu ia dizer, Tati, eu acho que é uma coisa que a gente fala muito hoje, principalmente se a gente pensar em momentos que se fala tanto de burnout, de tudo isso. Eu acho que faz toda a diferença tu ter pessoas que estejam olhando de fato para as pessoas. Porque por muito tempo, tu também, Helena, trabalhando com RH, o RH era uma coisa mais formal, mais distante, mais burocrática, né? Conhecido hoje... só para admitir ou demitir. Exatamente. Passa no RH, já era um nervoso, né? E agora é uma tendência, de uma forma geral, ter esse abraço mais como nas pessoas, E não né? é da boca para fora, não pode ser da boca para fora. Assim, tenho gestão humana. Tá, e como é que é a gestão humana? Ela é humana mesmo ou ela é... Entende? É que é difícil considerar, mas na verdade a gente passa, né? Quem ainda é CLT passa mais tempo convivendo com colegas e chefes do que efetivamente com seu filho, com a sua família, né? Então, assim, o ambiente precisa ser saudável. Ele não pode ser tóxico, ele não pode ser abusivo. Ele tem que ser um lugar onde tu tenha prazer de chegar e trabalhar, né? Sem julgamento. Se uma coisa que eu aprendi é não julgar. É. Porque às vezes tu julga. Eu tenho um caso muito particular que aconteceu na enfermagem que eu levo sempre que eu quero conversar com alguém da equipe. Eu tinha uma funcionária, eu era enfermeira que tinha uma equipe, né? Tinha um grupo de técnicos de enfermagem que eram liderados. E uma vez me perguntou, Tati, olha só, fulana só falta, põe atestado. E eu sabia o caso dela. E eu dizia, gente, acolham, ela veio de outro setor, por isso, ela tem uma questão que eu preciso resolver, mas assim, acolham ela, confiem em mim, vocês confiam em mim? Confia, olhando no olho. E aí, passou o tempo, eles queriam que eu demitisse ela. Dizia, ela não está dando conta, mas uma guria boa, atendia bem os pacientes, cuidadosa, mas faltava de vez em quando, ficava 2 dias fora. Eu falei com ela e chamei. Fulana, vem aqui, vamos conversar. Tu conta ou eu conto? Ela chamou, pode deixar que eu conto. Ela chamou a equipe e ela foi comunicar que ela era HIV positiva e que ela tinha que ficar afastada para fazer algumas medicações. Então, a equipe acolheu, protegeu aquela menina. Mudou completamente a Mudou o relação. jogo, porque entendeu a história de vida. Eu acho que isso é uma coisa que realmente, assim, antes a gente vestia uma carapuça do trabalho, né? A personagem existia uma... Exatamente. Então, tu não podia... Eu acho que a comunicação, as pessoas sempre foram um pouco mais abertas, assim, mas de uma forma geral, tu se mantinha muito essa distância, né? De não trazer os problemas pro trabalho. Só que é uma coisa meio humanamente... Eu dava treinamento quando eu estava no estágio e a gente falava assim, olha, é como se fosse uma árvore. Tu sai de casa, abraça a árvore, deixa aqueles problemas em casa da árvore. E aí tu pega os problemas do trabalho. E na volta tu troca, deixa os problemas do trabalho na árvore e
Aonde? É ruptura, né? Exatamente. Não existe, né? Tudo está conectado. Mas vocês estavam falando de saúde mental. Vocês sabem que a saúde mental, ela hoje é pauta de reunião de conselho. Falar de saúde mental é falar de negócio. Claro. Porque os CEOs estão doentes, os gestores estão doentes, as pessoas também estão entender como que eu consigo ajudar. Porque eu tenho perda de produtividade, eu tenho sobrecarga na equipe que tem que dar conta daquela pessoa que não está legal. Então, saúde mental cada vez mais está na pauta. E o IBGE tem um estudo que diz que 30%, não, a cada 10 pessoas, 30% não é mesmo? 3 já estão fazendo terapia e ou uso de medicamento. Outros 30% gostariam de fazer terapia. E os outros 40% estão bem. Ou seja, se eu estou num grupo de 10... Nossa, a minoria, no caso, tá bem, né? Ou tem já gente fazendo, ou tá louco para fazer, ou tá... Então, a gente também se dá conta que isso está dentro do meu ambiente de trabalho, isso está na minha roda dos meus amigos, isso está na minha academia, está lá no meu beach tênis, está na minha igreja. A gente também poder se dar conta que a sociedade precisa de mais cuidado. E aí, gurias, voltando para as mulheres... Essa semana eu recebi um pedido muito especial de uma empresária que me disse: Helena, você trabalha com palestra para as mulheres, né? Eu disse: sim. Helena, eu quero uma palestra para as mulheres. Eu digo: me conta. Ela disse: não quero que fale de protagonismo, não quero que fale de empoderamento, eu quero que fale do que é importante na vida. As mulheres estão tendo que congelar óvulos porque não querem ter filho no horário biológico. Não conseguem, né? Por causa... A gente conseguiu construir a nossa carreira dentro das empresas porque a gente levou escutativa, empatia, carinho, cuidado para fora. E o nosso lar, como é que tá? E eu me arrepio quando eu falo. Tá adoecido. E aí, o lar tá adoecido. A gente nunca teve tanta criança e adolescente tomando ansiolítico. Então, é essa palestra que eu quero. E aí, mexeu muito comigo. Eu fui almoçar com a minha filha e com o meu marido. Meu filho não estava em casa. Eu digo: eu quero que vocês me digam como eu sou dentro de casa. Sim. Porque a gente leva realmente tudo isso para fora. Só que não dá para abandonar dentro da nossa família. E esses papéis, a gente tem que cuidar daquilo que é importante. Eu acho que tem isso também, que é uma outra coisa, né? Porque as mulheres mudaram, o trabalho mudou, porque há uns anos o principal trabalho da mulher, da grande maioria, era ficar em casa, né, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E hoje já faz algum tempo, as mulheres foram de fato para o mercado de trabalho, têm uma carga tão grande ou maior do que muitos homens, e mesmo assim ainda são os principais responsáveis pelo cuidado com os filhos e com a casa, né? Então, é muito, eu penso assim, é muito natural, é muito compreensível tu ver essa necessidade de mudar de vida, de mudar de carreira, principalmente após ter filhos, né? Eu acho que assim, é um divisor de águas na vida de uma mulher quando ela engravida, né? E tem a realização que é ser mãe, né? A gente muda completamente os teus valores, as tuas prioridades, o que efetivamente tu quer para tua vida e os teus propósitos. Mas assim, quando uma das decisões que eu tive é que eu não queria terceirizar a criação do meu filho, Sim, né? Porque eu também. poderia muito bem ter filho e botado na escolinha, com babá. E eu vejo muito isso, né? Muitas crianças com mais conexão e afetividade com babás do que com os pais. Não condeno, não julgo, cada um faz a sua escolha, mas não era o que eu queria para mim. Então, eu queria poder ter uma agenda mais flexível para que eu fechasse ela dependendo da necessidade do meu filho. Então, férias escolares, eu estarei, né, fazendo o mínimo possível de trabalho para que eu possa estar mais presente com ele. Ela leva ele para o colégio todos os dias, que eu vejo lá. Quantos eu anos ele adoro. tem? Ele está com 10 anos. Então, assim, ele ainda está debaixo da minha asa, entendeu? Mas eu tô trabalhando ele Pra dar autonomia. para ele quando voar. ele achar que é necessário, ele vai voar e vai voar lindamente. Mas ele sabe que ele teve uma estrutura de presença de mãe, de pai, entendeu? Mas foi uma escolha. Sim. Então, eu não condeno quem Claro, opta por porque não muitas ter vezes filho, não quem é. opta por Sim. ter e Mas terceirizar. já que teve, né? É que muitas vezes é a questão de nem todo mundo consegue ter a escolha, né? De tipo, vou parar agora para conseguir me dedicar mais, né? Mas isso Mas são daí escolhas, são decisões. São decisões. Mas daí entra o exatamente. trabalho da Helena. A Helena, eu fiz um curso com ela, com propósito. Isso antes Não, foi logo que eu... Logo foi que tu fez a virada. Isso, porque
a gente estava conversando, nós nos conhecemos e tem uma coisa que eu aprendi muito e com esse curso também, que é a inteligência emocional que a gente precisa ter para todos os momentos da vida, né? E também a psicologia positiva, que também é outro tema que eu acho que ajuda muito a gente. E essa questão de nem todo mundo consegue é fato. Eu sou uma privilegiada e eu agradeço a Deus por isso, entendeu? Eu sou uma mulher de muita fé e eu sei que e eu trabalho para isso. Mas assim, eu acho que tudo com organização, com planejamento, com escolhas e também com uma rede de apoio, eu acho que tu consegue chegar um pouco mais perto daquilo que tu pode, né, dizer que está na plenitude, Helena. Me ajuda nesse sentido. Mas tem até uma questão que a gente tem falado, assim, em alguns outros programas sobre isso que tu disse, sobre se planejar. Como é importante tu planejar um filho, né? Porque a gente sabe, tu falou... Planejar carreira, planejar filho, planejar mudança de carreira, planejar futuro, planejar... Tu tens que planejar, a tua vida precisa Ela não ser pode só ir planejada. acontecendo, né? A gente Tu pode confiar na vida, mas deixar... Exatamente. Né, Sabe que eu tenho muito isso, assim, de eu confio também, entrego pro universo, confio que o melhor vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente ficar sentado, né? Eu confio no universo. Eu vou sentar e o mercado vai bater, que vai preparar comida para toda semana. Não, eu planejo como é que vai ser a semana, o que vai ter, como é que eu vou ir, como é que eu vou voltar, como é que o Lorenzo vai, como é que o Lorenzo fica. Mas eu acho que são coisas tão óbvias, mas que precisam ser ditas. Sim. Sabe? Mas isso é inteligência. A gente precisa de mais adultos e adultas para cuidar de uma criança. E a gente sabe, eu compartilho do teu mesmo pensamento, porque eu tenho um filho de 14 que hoje tem a sua autonomia. Cozinha, faz tudo. Eu não me preocupo porque eu tô criando ele pro front, pra vida. Exatamente. Que a vida não vai dizer pra ele, olha aqui, vem cá, Julinho. Não vai ser do jeito... E não, é diferente, né? Assim, não é que... Tem muita gente que fala, tu deixa a pessoa se virar, tu tem que deixar dar amor e carinho. Mas isso é dar amor, né? Tu preparar também o filho... Pro mundo. O Freud dizia... Amar é dar limites. Olha isso. E às vezes a gente tem concedido tanto porque eu não consigo estar, então eu dou. Mas eu lembro quando eu ia brincar com meu filho, que eu levava o meu celular e ele dizia assim pra mim, mamãe, eu quero brincar contigo sem o teu brinquedo, com os meus brinquedos. Bonitinho. E é a coisa mais fofa, né? E a psicologia positiva que a Carla trouxe, a psicologia sempre teve como objeto de estudo a doença, né? A dor. E aí a psicologia positiva veio com outro olhar, que é a saúde, bem-estar e felicidade. Perfeito. Não a felicidade doriana, essa que, não. Mas quais são as ações intencionais que eu posso colocar no meu dia a dia como uma escolha minha que vão me levar para o meu objetivo? Que é esse planejamento, que é essa inteligência, essa maturidade. Porque às vezes a gente acaba priorizando os outros. Né? A gente diz quanto sim para os outros em detrimento de não para si. Mas, assim, é um assunto muito importante isso. E a gente tem dificuldade, as mulheres também, muito de falar não, né? E a gente acaba não falando não pros outros e também não falando sim pra gente. Se bagunça toda e fica culpada, arrasada, não consegue. Mas, assim, esse é um baita assunto pra gente falar depois do intervalo, porque agora a gente precisa dar uma pausa, mas não sai daí que o nosso olhar já volta. Muito bem, estamos de volta. Esse é o nosso olhar. A gente te espera todo domingo a partir das 8 da noite aqui no Multi RS, afiliado da TV Cultura no Rio Grande do Sul. E lembrando que se você perdeu alguns programas, se você perdeu o início desse programa, você pode ir lá no nosso YouTube, tem uma playlist do Nosso Olhar e dá para conferir todos os programas na íntegra. Eu sou a Juju Macena, hoje recebendo Carla Fachin, Tati Otti e Helena Brochado. E o assunto é um assunto que todas nós dominamos muito bem, que são as viradas na carreira, né? Mudança de carreira, uma coisa que está tão atual. E a gente estava falando sobre essas transformações, sobre tudo isso, e a questão do dizer não, né? Como é difícil dizer sim para si, dizer não para o outro. E é uma característica muito feminina, querendo ou não, né? Da nossa criação, enfim, da sociedade, que a gente acaba tendo isso.
E agora no intervalo também eu e a Carla a gente estava falando, e muitas vezes para quem tá vendo de fora é difícil entender uma movimentação assim, né? Principalmente quando tu tem uma carreira legal, uma carreira que as pessoas muitas vezes admiram, né? Gostariam de ter. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que nisso, e a Helena pode me ajudar, a gente pode se inspirar um pouco na geração Z, que é essa coisa assim, pô, posso ter uma baita carreira, posso ter sido muito feliz, né? Mas eu acho que chegou um momento de viver coisas novas, né? De não se limitar, porque eu acho que essa geração tem um pouco disso também, né? Acho que nem tanto a 8, nem tanto a 80. A geração Z, ela vem sim a nos ensinar que a gente precisa cuidar da gente, né? É uma geração que não tem vergonha de falar que faz terapia, que se cuida muito. Poxa, como isso mudou, né? Demais. A questão de... Hoje é tranquilo. Quando eu era criança, adolescente, eu imagino que vocês também, nossa, dizer que fazia terapia, que tomava remédio, era uma coisa muito complicada, né? As pessoas tinham muito preconceito. Muito. Hoje em dia, a gente entende a importância da saúde mental, né? Porque antes só falava do corpo, sendo que afeta tanto, a cabeça afeta tanto o nosso corpo, que saúde é uma só. Boa, perfeito. A gente tem que ter tempo para cuidar da nossa saúde, senão a gente vai ter que ter tempo para cuidar da nossa doença. Então, não existe saúde mental sem saúde física ou saúde física sem saúde mental. É esse conjunto e nós somos seres sistêmicos. Então, sim, tivemos gerações muito focadas no seu lado profissional e o mundo cresceu muito. Eu acho que a gente deve agradecer a todo esse processo da humanidade. E temos uma geração agora que cresceu sem pai nem mãe, vendo eles chegando em casa, casamento acabado, pessoa doente. Eu não quero isso pra mim. Então... E filhos muito com criações permissivas, porque na ausência dos pais, eles compensam com, né, com o sim. O né? peso na consciência, né? Ele vai, né? Tu acaba... Como é que eu vou agradar essa criança? Exatamente. Então, eu vou deixar fazer. Então, agora eles vêm com esse questionamento, mas eu fico muito preocupada, porque assim, outro dia a gente estava fazendo uma entrevista com um menino de 25 anos, ele queria trabalhar online, e a gente disse, olha, tem 2 dias que é presencial, e ele dizia, mas o meu cachorro? Aí, a paternidade pet existe. Tudo bem com o cachorro dele, só que com 25 anos é o momento do quê? Da gente estabelecer o networking, da gente mostrar a nossa cara, da gente poder ser conhecido, e claro que as redes sociais ajudam muito, mas o trabalho 100% home office, ele dificulta, não vou dizer que impossibilita, mas ele dificulta um pouco as relações, inclusive o amadurecimento, porque às vezes eu entro em conflito contigo e isso faz parte da vida, brigar também. O ser humano, a gente cresceu em sociedade, então tem coisas que tu gosta, tem coisas que eu não gosto, não é desligar a câmera, não é botar o outro no mudo que resolve, Sim. É conversar. Às vezes tomar um cafezinho. E as frustrações e se que são... frustrar também. Mas assim, em 25 anos também, e essa pessoa está no auge da sua produção, Claro. né, da sua disposição. Tá se encaminhando para formar a sua Saudade carreira, dessa né? época. Está no auge, foi a época, todos nós aqui trabalhamos muito. Sim, muito. Começamos cedo, com 19 anos eu entrei na TV, então 25 anos eu estava lá, ó, aqui, com foco, gostando, querendo aprender, querendo mais, com o objetivo de... Porque a gente sabe que a curva, né? Depois tudo isso vai começando a... Tu vai perdendo fôlego, tu vai perdendo resistência, tu vai perdendo teu saco, tua paciência. Sim. Né? Tu não quer mais fazer a mesma coisa, tu quer fazer outras coisas diferentes. Então, assim, 25 anos é quando tu trabalha para produzir teu patrimônio. Claro. Ah, hoje não querem mais ter carro, ter casa, beleza, mas tu vai ter que comer, tu vai ter que pagar a luz, a internet, filho, vai roupa, ter... E o né? teu futuro, né? Ou até a ração pro cachorro. Exatamente. Caso tu queiras ter um filho pet, entendeu? Que tá tudo A bem. vida adulta. É. E a coisa da organização, acho que tu comentou, né, Tati? Como se organizar no meio de tudo isso, né? Do trabalho. Eu acho que é um grande desafio que a mulher tem, principalmente, né? De poder ter uma carreira consolidada, de poder ter a criação dos filhos como deseja, de poder ter um relacionamento que também possa se dedicar. Então, eu acho que é um grande desafio isso de tu encontrar o tempo para o lazer, para o trabalho, né, tudo para os filhos. Equilíbrio, é planejamento, é como disse a Carla, tudo tem o seu papel e a gente não pode desviar dos papéis, né? Então, assim, tu entende que tu tem... Fala. Não, mas eu acho que tem uma característica que favorece muito as mulheres, que é a flexibilidade. Eu acho que o fato da gente
trabalhar, ter filho, cuidar da casa, cuidar de si, cuidar da tua relação com as amigas, porque a gente precisa ter um círculo. Sim. Né? Cuidar dos pais. Muita gente aí, são as mulheres que acabam tendo o compromisso de cuidar dos seus pais. Então, geralmente, a gente é multifacetada. Então, assim, o planejamento, para minha concepção o planejamento, ele implica em eu ter uma visão de tudo que eu preciso fazer, mas eu estar preparada para qualquer momento, o filho adoece, não, tem que viajar, e tu não desestabilizar, e tu não te desestabilizar. Esse beleza, é o ponto. Aqui eu estava programada para isso, não tá, tudo bem, não vai acontecer aqui, eu vou fazer. E não perder tempo naquele sofrimento e lamentar, porque as pessoas às vezes acontece uma coisa... Isso, é a vitimização. Agora, o que eu vou fazer? Cara, calma. Carla, respira. É a vitimização. Não dá para entrar nisso. Vira a página, vamos lá, não podemos perder tempo. Isso. Se organiza, se agiliza, se organiza aqui, puxa pra cá, sobe, antecipa. Que é uma coisa, eu acho que justamente isso essa geração perde, né? Porque eu lembro, assim, quando eu entrei na faculdade, na primeira semana, eu já comecei a estagiar. E eu estagiei em todas as áreas que apareceram, eu tava. Daí, às vezes, eu estagiei em Viamão, morando em Porto Alegre, sem ter carro. Eu ia pra lá, fazia uma função. Daqui a pouco aparecia um outro estágio legal aqui. Eu aceitava, ia indo e não fiquei sem trabalhar, sabe? E mudava muito de área, até que eu fui chamada para trabalhar na rádio e tudo mais, me consolidei ali e fiquei 10 anos, né, trabalhando mais na rádio, mas em jornal, eventualmente na TV também. Fui muito feliz, como tu disse, né, Carla? Fiz tudo aquilo. E daí, um momento, eu pensei, mas a Juliana de 20 anos, ela gostaria de tentar novas coisas, sabe? Porque chega um momento, por mais que tu crie, que tu aceite desafios, que eventualmente tu vai chegar vai bater no teto, né? Vai. E aí, né? O que a gente faz agora? Para onde a gente vai? E eu acho que é uma coisa que tem voltado e é uma coisa muito natural para as mulheres de se reinventar. Porque é o que tu disse, né, Carla? As mulheres, geralmente, além de ter sua carreira, seus filhos, né, são as cuidadoras, né? Seja dos pais, seja de algum parente que tem alguma necessidade, isso geralmente cai sobre as mulheres. E daí a gente vê também uma força e uma coisa de se reinventar, porque a gente também estava conversando essa semana sobre isso no cafezinho, como as mulheres, assim, do nada, faz um curso de manicure, começa a fazer alongamento de unhas, daí ela já vira uma baita manicure e começa a dar curso para outras mulheres. Ou porque agora a gente tem, enfim, essas coisas que não existiam antigamente, tipo alongamento em gel, alongamento de cílios. Mas tem tinha várias coisas. Bolo, tinha comida, tinha Exatamente. costura, tinha patchwork, tinha Sempre tudo, teve, sempre. né? E agora tem esse lado da beleza muito consolidado, né? E daí tu vê, vira especialista, começa a dar curso para outras mulheres, do nada sai do salão, abre o seu espaço, vai crescendo, né? Então, assim, além de ter a mudança de carreira para carreira, tem essa transformação na vida, né? Porque é um pouco mudar de carreira também. Sim. De tu ter uma carreira dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e daqui a pouco tu conseguir ir para fora e ter a tua independência feminina, que é tão importante na vida de todo mundo. Né? As pessoas, as mulheres que criam o seu negócio, têm um sentimento de sororidade muito forte e puxam outras que também estão naquele momento. Sim. Eu também tô assim, não sei o que. Vem pra cá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vem pra cá, sempre, né, cabe mais um. E nesse processo, agora eu estava de férias com a minha filha e levei 6 meninas pra praia. Você estava comentando, né? Eu estava comentando aqui no intervalo. E eu estava preparada para ter briga, peleia, como é que vai ser. E não teve nada disso. Elas se organizaram, elas pintavam a unha para elas, sabe, acho que aquele negócio que a gente foi criado de que mulher com unha comprida é para arranhar a outra, já foi. Sim. Hoje a gente está pintando a unha para nós mesmo, e que bom. Mulher se arruma para os outros, né? Eu me arrumo pro meu marido, que eu adoro me arrumar para ele, e para mim. Claro. E tá, né? Então, mas acho que a gente também teve essa coisa de ser nutrida de uma agressividade, de uma coisa que
competição. Entra a rivalidade feminina. Recentemente a gente fez um programa falando sobre isso, que ainda é muito presente, né? A gente, claro que está se desconstruindo, eu acho que as coisas mudam muito. Eu acho que nesse meio da comunicação, assim como o meio da saúde também, né, Tati? Tinha a coisa da rivalidade, os né? Os egos, eles acabam dentro das organizações, assim, com o que precisa ser feito, né? Sim. Que é o sistema estar em harmonia, ser útil ao coletivo. Eu acho que a intenção, ela é a mais importante dentro de uma organização. Sabe que eu sempre penso, assim, nessa questão da área da saúde, que eu acho que é o ponto em que as pessoas se dão conta de que todo mundo veio do mesmo lugar e todo mundo vai para o mesmo lugar, não importa o cargo, não importa o dinheiro, o status ou, né, o quinto né? Eu acho que bate o arrependimento de muitas coisas que as pessoas fizeram na vida nesse momento, quando elas se dão conta que todo o poder que eu tinha não vai me salvar, não vai me... Eu vi muito isso, Carla. Isso, né? Eu vi muitos empresários, pessoas que até o fim da vida estavam arrogantes. Juro que eu vi isso, mas sem julgamento, tá? Não, sim, não é julgamento. Sim, mas percepção a condição. Então, aquilo me deu um senso. Cara. Olha só. E fora que a área da saúde, ela é muito massacrante, gente. E eu ficava 12 horas em pé num sábado e 12 horas em pé num domingo, fazendo os plantões. Era um negócio que só quem passa vai saber no couro, sabe? Que não, eu saía com as minhas pernas, eu botava pra cima e dizia, meu Deus do céu, o que é isso? Não, e então, além do cansaço físico, toda a entende? questão de cansaço mental, né? Então, ninguém entende o que está daquele outro lado. Tem pessoas que trabalham em 2 hospitais, tu pensa? Sim. Então, assim, a saúde é muito... não é tão valorizada quanto deveria. Claro. Então, essa voz eu queria dar, sabe? Sim. Ainda. Mas e eu acho que 2 momentos assim recentes que fizeram todo mundo enxergar muito isso, a pandemia, né? Que daí virou aquilo. Quando não tinha hospital para ninguém, não interessava. O teu plano de saúde. Exatamente. Não, particular. Mas não tinha o que fazer. E recentemente também a questão das enchentes, né? Sim. Até eu acho que foram momentos muito importantes para a gente valorizar o profissional da saúde. Porque eu tenho uma amiga que trabalha no hospital e ela estava trazendo, ela é da área de marketing, mas ela vinha junto com os médicos e enfermeiros para Canoas para fazer atendimento e tal. E ela falou, cara, eu vi que é uma coisa assim, eu não tinha condições de ver o que eu estava vendo. Né? Ela é da comunicação, é outra história. E ver a força que aquelas pessoas têm de chegar num lugar que não tinha estrutura, que eram os abrigos, que não tinha material. Mas é bonito, porque a gente sai, parece que é um negócio que meio preenche. super-herói, assim, né? Mais ou menos. Mas assim, eu fui útil hoje. Eu saí, eu tinha essa sensação até emocionada. Eu acho que hoje eu fiz o meu melhor, né? E fez. Salvou alguém, que é a coisa mais importante. Não, e dá o cuidado. Às vezes é uma palavra, às vezes é um... Às vezes não é nem a atenção. É o tosse. Sim. É o olho. Eu olho para ti. Eu olho e vou te escutar. Isso. Às vezes as pessoas só querem falar. Isso. Eu acho que um dos problemas é isso, né? A carência. Nesse Nossa, sentido, né? total. Ainda mais, de novo, a gente volta para a pandemia, que as pessoas ficaram mais isoladas, mais carentes, precisando mais de... Eu lembro que, assim como a Carla, eu fiquei, durante a pandemia, indo para o local de trabalho, né? Porque, enfim, quem podia... Os mais novos, né? Exatamente, o pessoal mais velho. Quem podia trabalhar de casa, trabalhou. Então, assim, era um momento que eu acho que as pessoas perceberam muito isso, desse apoio. Porque todo mundo saía com medo, né? Tu saía para trabalhar, tu não sabia o que ia acontecer contigo. Tu não sabia o que ia acontecer com teus colegas. Tu tinha medo. Eu fiquei sem ver minha família, acho que todo esse tempo que eu estava indo trabalhar. Então, acho que, ao mesmo tempo, a gente buscou apoio uns aos outros, né? Quem podia estar junto, quem tinha que estar junto, assim. E isso foi muito transformador. Porque, para mim, a pandemia também foi o divisor. Para eu pensar, cara, agora... Porque teve, de novo, o crescimento absurdo do trabalho na internet, né? Que a gente fala, tem algumas coisas boas, né? De estudo que a gente levou, né? A gente sempre fica tentando encontrar alguma coisa para dizer, pelo menos isso melhorou. Mas o trabalho com a internet virou uma coisa gigantesca.
foi profissionalizado, eu acho, né? Mudou o rumo da história, Total, né? total. Todo mundo se O reinventando. que fazia Exatamente. sentido não fazia mais. É, Né? e Trabalhar quando- do jeito que a gente trabalhava não fazia mais sentido. né? E era uma coisa que, como a Carla, a gente não acorda do dia pra noite e pensa, vou mudar Sim. minha carreira do nada. Era uma coisa que eu já estava trabalhando. E quando deu esse estalo, que também foi uma coisa que eu acho que quando a gente muda de carreira, a gente tende a passar um pouco pelo julgamento das pessoas, né? Sim. Então, assim... Não deu certo na área tal, Não. não funcionou. Não, sabe o que Qual era eu tu mais viu? ouvi, o que eu mais ouvi, não, o que eu mais li, porque né, Sim. eu passei a trabalhar na internet, era: tu saiu da empresa para fazer isso? exatamente o que eu ia falar. Exatamente onde eu ia As chegar. pessoas não sabem a raso. minha dor, elas não Sim. sabem as razões e nunca vão saber, porque Sim. eu não tenho que estar. Isso Tu é uma não coisa que eu deve levo pra nenhuma- mim. Como diz o Lu Santos, né? O que eu ganho, o que eu perco, ninguém tem nada a saber. Mas assim, o julgamento, Sim. né? E o pior de tudo, de mulheres. Claro. Só de mulheres. A crítica triste. sempre veio de mulheres. Nunca veio de homem. Sim. Homem, que legal, bacana, boa sorte. Boa sorte. E daí vem lá, dá os elogios, que eu adoro, que né, Sim. sempre tem lá os 13, os fins Mas de tu capaz. olha até com empatia para uma pessoa Mas como claro, essa, porque com tu diz... certeza, eu Claro, agradeço. Claro, né? dando incentivo, entendeu? Sim. Agora, assim, por que a pessoa ainda vai se perder o seu tempo para ir lá Sim. dizer para outra que Sim. não te conhece, para dizer que ela tá Não, perdendo e a o tempo gente tem dela? uma mentalidade, porque é isso, né? Daí tu sai de um meio de comunicação gigantesco e tu vai pra internet. Sabe? Sempre pareceu parece como... agora tá de casa, né, menos. E até uma coisa que eu aprendi com meu namorado, ele falou, tá, tu tava no meio de comunicação, agora tu tá na internet. Tu tem noção do tamanho sim. que é isso, sabe? E eu fiquei, poxa, sabe? Ressignificou. Totalmente. Eu falei, cara, porque ao mesmo bom. tempo que foi uma escolha minha, eu sempre tive que explicar para as pessoas, Mas sabe né? que eu acho que isso aí tudo é inveja, né? O que é inveja? É uma emoção que diz o seguinte, eu quero que tu tenha, mas não consigo ter. Aham. Então, quando as pessoas pegam e trazem isso, nossa, tu saiu disso pra fazer isso, ou... O que tem atrás dessa reclamação? Mas Qual é o teu pedido? Qual é a tua crítica? Né? Tu não paga a conta, tu não... Não tem problema. Agora, que coisa Mas eu acho boa. que o maior número de pessoas tu inspira, né, Carla? Com certeza. Assim, nós A Carla é todas aqui. maravilhosa. Não, com certeza. Mas assim, e eu agradeço, vou ali, agradeço. Quem tá ali me apoiando, eu agradeço. Quem tá ali para criticar, como o perfil é meu, eu tenho total liberdade de... Olha, meu querido, tu não tá aqui para me agradar, para me ajudar, então não me atrapalha. Sai Eu daqui, tô muito entendeu? nesse momento Não, também. sai daqui, eu não preciso de ti, assim, Sim. entendeu? Se é para me criticar. Porque Vai daí a cuidar gente entra do muito teu- na questão das redes sociais, que é um problema muito sério atual, né? Ah, os Porque as haters, pessoas né? acham que podem... Eu tenho Pode. certeza, eu não preciso nem falar isso, tu inspira milhares de mulheres, de Ai, homens. obrigada. Com certeza. Não, com certeza. Pra mim é muito inspiradora também. Mas é isso, as pessoas... E tu deve passar por isso, tá? Esses tempos eu tava fazendo cabelo e uma menina do meu lado falou, cara, eu te acompanho há muito tempo, eu acho incrível o que tu faz. E daí eu fui ver o perfil dela, assim, a gente trocou figurinha. Ela nunca tinha me mandado nenhuma mensagem, ela nunca comentou as minhas fotos. Mas tá ali te acompanhando. Mas tá ali me acompanhando e às vezes a gente fica tão preso a três gato em gato e mexe ao que vão ali saco, te- né? Porque a gente Perfeito. não vê. Imagina a Carla Faquin, essa mulher maravilhosa. Sabe, a gente Poderosa. sabe que é Tô inspiração. pagando. Até parece. A gente sabe que é inspiração pura. Então sempre vai ter. E isso é uma coisa, eu acho que talvez seja a maior dificuldade da gente que trabalha com internet, né? Não, eu acho que a crítica, né? Sim. Ela é difícil para qualquer pessoa, por mais preparada que tu estejas Aham. para aquilo que tu vai fazer. O próprio Chris Martin, né, do Aham. Coldplay, ele disse que ele não estava preparado para ouvir que o show que ele fez no Super Bowl com a Beyoncé, com o Bruno Mars, foi criticado. Exato. Ele não estava preparado por aquilo, porque ele disse, nossa, mas a gente fez tudo tão certo e ainda assim me criticaram. Ele ficou estarrecido, viu uma entrevista dele falando que até hoje ele não aceita aquilo. Que foi uma coisa que ele fez muito bem feito, que ele jamais imaginou que tivesse Talvez com crítica e amor. foi. Mas entendeu? Então assim, ó, Faz parte do jogo. aceitar a crítica é uma coisa muito difícil. Mas eu acho que é mais difícil tu aceitar a crítica quando ela é verdade, né? Claro. Ela traz um fundo de verdade que pode te ali mexer com o teu interior, Sim. né? Quando é uma crítica que tá ali só para dizer, ai, tu nem sabe por Mas que eu tô quando a fazendo gente isso. sabe quem a gente é,
Parece que assim, aquilo também não faz muito sentido. Se eu tô fazendo uma coisa que é bacana, fiz uma entrega boa com resultado, não vai me afetar uma crítica. O que eu acho que pode pegar, muitas vezes, é na insegurança quando tu tá fazendo uma mudança de carreira, né? A gente já tá sensível, porque a empresa, ela nos dá estabilidade, ela nos dá sobrenome corporativo, né? Eu sou a Carla da onde? Sou a Carla da lugar, sou a Helena... Né? Então, tudo ganha sobrenome. Tu é a Carla de nada, de mim mesma. A gente demora até processar quando a gente tem esse sobrenome corporativo há tanto tempo conosco. Claro. Agora, a gente tem que lembrar que a gente tem uma vida só. E cada vez mais a gente está vivendo anos. Então, teremos muitas profissões ao longo dessa jornada. E que coisa boa a gente poder se dar esse direito de experimentar, de gostar, de errar. Eu, de vez em quando, faço meus stories, as minhas coisas... Tipo, será que estão achando, hein? Dani, também adorei! Não, é aquela coisa assim, ó, postei e fugi. Exatamente. Larguei, eu faço muito isso. Naquele momento foi bom pra mim, eu quis colocar. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, e aí eu vou perguntar pra vocês, porque eu tenho essas instabilidades, assim, entendeu? Às vezes eu tô pilhada, e vou lá e faço, e posto, e compartilho coisas. Tem outros dias que eu não tô afim de nada. E tá tudo bem, sabe que eu me permito agora. Isso, às vezes eu ficava me sentindo muito culpada. Não me culpo. Não tô afim, eu não tenho compromisso, eu não tenho obrigação. Exatamente. Se eu não tô bem, eu não vou lá, eu não vou usar a rede social pra falar só de problemas, entendeu? Eu vou lá pra botar uma coisa que vai ajudar alguém pra alguma coisa, com certeza. Entendeu? Então, Postou uma sobre o silêncio. Silêncio. Eu adoro aquele vídeo, porque fala do momento de ficar quietinha, sabe? Do silêncio, aquele momento. Mas é quando a gente mais se escuta. Tão o problema legal. das pessoas é que elas falam e não dizem nada. E não dizem nada, exato. E elas não querem ficar em silêncio para se escutar. Esse é o problema, né? Precisam do barulho para, né? Uma televisão ligada, um rádio tudo ligado, música. Falando em falar. Eu viajo, eu gosto de silêncio. Eu tô aqui com o Lúcio falando, a gente vai precisar fazer uma parte 2, porque o tempo acabou. O Lúcio é inspiração para as músicas, ele é um roqueiro. Maravilhoso, nosso diretor. Beijo, Lúcio. Mas, gente, já tá armado, entendeu? É só marcar a data, porque vai ter que ter a parte 2, porque a gente vai ter que finalizar o programa. E muito obrigado, Carla, Helena, Tati, foi incrível. Obrigada. Eu queria ficar, assim, horas falando com vocês. E obrigada a você aí de casa que nos acompanha. Domingo que vem, a partir das 8, a gente tá de volta. Beijão, excelente final de domingo pra você e o início de semana. Tchau, tchau. Tchau.